Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Semana passada vocês me deixaram ficar na confusão, eu repeti alguns parágrafos, né? Todo mundo ficou com medo de falar, esse daí nós já vimos, tem que passar para frente. Hoje vamos continuar do parágrafo 1033 para frente. E o último tema é exatamente esse, sobre o inferno. O último tema da profissão de fé. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Deus é amor. Não pode estar com Deus o que não ama. Por isso, o exercício do amor nada mais é do que um sacrifício que se faz na vida. Amar uma pessoa custa muito. E esse sacrifício de amar, suportar os seus defeitos, as suas limitações, querer bem a outra pessoa, isso tudo é prova do nosso amor. Estamos dispostos a nos sacrificar? É como os filhos. Não dá para escolher o que é, se é menino, se é menina, né? Não dá para escolher se vai ser enjoadinho ou vai ser bonzinho, não dá para escolher nada. Então, a criança que vier vai ter que ser amada, dentro da sua limitação, dentro das suas dificuldades. Então, não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. É preciso acreditar, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então, o que acontece? Que aquele que não ama, esse que não ama, permanece na morte, porque a falta de amor é já praticamente a morte da pessoa. E o que é a falta de amor? O egoísmo. Quando queremos as coisas só do nosso jeito, ficamos insuportáveis. Quando queremos as coisas segundo somente a nossa medida, é porque de verdade não correspondemos ao amor de Deus e menos ainda ao amor das pessoas. Por isso, Nosso Senhor adverte-nos, aqui no parágrafo 133, lá no meio, Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são, os seus irmãos. Portanto, morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele, sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado desse amor, do Todo-Poderoso para sempre, pela nossa própria opção livre. E é verdade que quando nós erramos, a segunda tentação depois do erro, depois da falta de amor, é a mentira. Porque quando não amamos, já ficamos longe de Deus. E quando mentimos para esconder o erro, a falta de amor, caímos na mão do diabo. O diabo é o pai da mentira. Por que o pai da mentira? Ele quer ser Deus e ele não é. Seria a mesma coisa querermos ser alguma coisa que não somos. Nós temos que cumprir na nossa vida aquilo que somos. Filhos, por isso temos que respeitar os pais. Marido tem que respeitar a esposa. Esposa tem que respeitar o marido. Então aqui, qual é a nossa condição no mundo? Nessa condição no mundo, temos que respeitar essa ordem. Faz parte da ordem. E por nossa própria opção livre, podemos amar ou não amar. Podemos servir ou não servir. Até o lema de Nossa Senhora, quando Deus propõe uma coisa difícil para ela, ela diz sim à vontade de Deus, mesmo não estando ainda casada, mesmo sabendo que São José poderia pensar, como é que ela apareceu grávida se nós não estamos juntos ainda? O que São José poderia pensar? Tanto que São José quase abandonou Nossa Senhora. Queria abandoná-la, porque não era o pai daquela criança, e para não denunciá-lo, fazer alguma coisa, para que ficasse mal ele, Todo mundo pensa, olha, fez o filho e foi embora, Ia ficar desonrado, para não desonrá-la, Então, o que acontece é que a nossa opção por cumprir bem o amor de Deus nos faz melhores. Mas se nós não amarmos e cairmos no egoísmo, não cumprirmos a nossa missão, por opção própria e livre,
nós negamos a esse amor. Jesus fala muitas vezes de Geena, ou seja, o fogo que não se apaga. O castigo de quem cai no egoísmo e na mentira é a purificação. Só que no inferno não tem purificação. No inferno, Deus vai dar o que a pessoa pediu. Ela não amou e ainda mentiu. Então ela vai viver numa mentira, na falta de amor. Onde é falta de amor? Inferno. Isso é o inferno. Tanto é que a gente brinca, né? Quando os casais estão brigando, a família está mal, né? No emprego o ambiente é ruim, a gente vê, meu Deus, isso aqui é um inferno. E é verdade, porque onde não tem amor, onde não tem compreensão, onde não tem nada, já é um inferno na terra. Se o reino de Deus já começa aqui quando nos amamos, ótimo, mas quando não há amor, já é o inferno. O reino do inferno começa aqui também para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que não correspondem a esse amor. Parágrafo 134, ali, né, na segunda linha ali em diante, né? Esse fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim da sua vida, né, crer e converter-se, no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Ou seja, o que Deus pede a cada um de nós? Ele revelou o mistério do seu amor. Ou aderimos a isso, ou não. Aderir à vontade de Deus significa amar. Acreditar nesse amor significa trilhar o mesmo caminho. Converter-se significa mudar alguma coisa que não condiz com o amor. A começar pelo erro. Quando erramos, é porque não amamos. Se mentirmos, é porque permanecemos no erro. E normalmente as mentiras são para fugir de uma mudança de vida. A pessoa não quer mudar de vida. Por que ela mente? Porque não está disposta a mudar de vida. Agora, quando há disposição de mudar de vida, a conversão, o que é? É uma mudança de hábito, uma mudança de vida. Todo mundo aqui precisa lembrar que nós nascemos sem a nossa vontade. Crescemos, né, correspondendo ao amor das pessoas e ao amor de Deus. Mas se isso não acontece, crescemos também nesse mundo. Então o joio e o trigo crescem junto. Queremos ser o trigo ou o joio? O joio não serve para nada, é uma semente que você amassa, a farinha fica horrorosa e amarga. Diferente do trigo, mas a massa dá uma farinha boa, fermenta tudo e dá um bom pão, né? Então, essa é a diferença. Uma serve, a outra não serve. Então, que tipo de vida queremos viver? A conversão é a mudança de vida, em que nós experimentamos o mal. Aqui, um parênteses, por que eu sei o que é mal e eu sei o que é bom? Deus nos criou, temos a natureza humana. Na natureza humana, Deus criou a cada um de nós com uma ordem. Já falamos isso logo nas primeiras aulas. Somos ordenados ao bem. O bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Existe o mal? Sim, o mal é a ausência desse bem. Deus é bom e criou o bem. Quando não há obediência, adesão a esse bem, por liberdade da nossa parte, há um mal. Privamos o outro. Você tinha que dar a sua vida pelo outro. Não deu. É um mal. Você privou o outro de um bem. Você deveria ter ajudado. Não ajudou. Privou o outro de uma necessidade. Então, o que acontece é que quando o amor é um sacrifício pelo outro, isso custa muito e é muito difícil. Até que ponto a gente sabe em que fez bem ou fez mal? Por exemplo, uma mãe ama os seus filhos, o pai também, ama os seus filhos, faz tudo por eles, mas se eles estão mentindo e errados, vai ter que dar bronca, correção, castigo. Então não ama? Ama, por isso que faz isso. Então, às vezes, o amor não é só passar a mão na cabeça e o amor não é só ajudar. O amor é ajudar a também a pessoa a sair do erro. E isso é amor também. Então, por isso que um pai e uma mãe, às vezes, tem que corrigir os seus filhos. E é normal que corrijam, porque experimentaram isso já na própria vida. E como que a gente sabe o que é bom e o que é mal? Porque o que é bom reflete nos outros. E o que é mal também reflete nos outros. Então eu sei o que é mal. Por que eu sei que a pessoa fez maldade comigo? A pessoa me deu um docinho. Aí a gente vai pensar em tudo que essa pessoa já fez por nós.
Então é que ela só falou mal da gente, só fez mal pra gente, mas um dia ela veio e pediu perdão. Então agora esse docinho é o do perdão ou esse docinho é da maldade de antigamente? Está envenenado ou não está envenenado, né? Então, na verdade, a questão é que a questão da pessoa, ela poderia continuar no erro ou poderia ter mudado. Se ela se converte e aquela que ela perseguia agora é aquela que ela procura respeitar, amar e servir, mudou. E é exatamente, a gente sabe o que é bom e sabe o que é mal. A gente experimenta na nossa própria vida. Porque às vezes, num casal, numa família, existem algumas brigas e as pessoas permanecem. Porque lembram de todas as coisas boas que foram feitas. Então, tem gratidão, não é ingratidão. Mas lembra também das coisas ruins. Então, fala assim, até que ponto a pessoa está sendo sincera ou não. Por isso, quando nós nos convertemos e mudamos o hábito e mudamos as nossas atitudes, elas são provas do amor. Basta ver uma pessoa que é fiel no matrimônio, fiel na fé. Olha, 10 anos nunca faltou na missa. Aí foi um domingo, faltou. Mas por que faltou? Não, estava doente, internado. Bom, então não foi falta. Ele estava cuidando de um parente que estava internado e não podia ficar sozinho. Não foi falta. Mas faltou por quê? Acordou, foi dormir de madrugada, estava com preguiça de acordar, estava frio, estava chovendo, então não foi na missa. Preguiça. A preguiça já é um pecado. Então é engraçado. Aí ele pode comungar na outra vez, na outra semana? Não, tem que se confessar primeiro. Mas 10, 15 anos sendo fiel à missa, agora só porque faltou uma vez não pode? Sim, porque faltou com respeito. Basta ver a vida matrimonial. 20 anos sendo fiel, traiu só uma vez. A esposa e o marido vai lembrar qual? Os 20 anos? Vai lembrar só uma vez. É essa que é a questão. Todo mundo sabe o que é mal. Então o mal não é só privação de um bem e do amor. O mal, na verdade, quando escolhemos por egoísmo, buscando o nosso próprio prazer, a nossa própria vontade, privamos os outros de um bem. Agora, quando nos sacrificamos e amamos, damos a nossa vida pelo outro. E essa é a diferença. Por que uma pessoa iria para o inferno? Porque Deus castiga? Não, quem escolheu o inferno foi ela. Deus deu a capacidade dela amar e servir. Ela quis? Não. Então Deus vai dar para ela o que ela pediu. Melhor dizendo, Deus não vai dar nada para ela. O que vai acontecer é que Deus vai propor o que você escolheu na sua vida. E ali não tem mais mentira diante de Deus. Ela só escolheu ficar longe de Deus. Inferno. Ela escolheu amar a Deus, mas errou de vez em quando, que uns castigos até merecia. Aí purgatório. Então, para diminuir as penas ou sofrer as penas daquilo que fizemos. Por isso, né, quem ficará, né, longe desse reino, né? Todos os escândalos e os que praticam a iniquidade serão lançados na fornalha de fogo ardente, e que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Palavras de Nosso Senhor são meio duras. E por que Nosso Senhor diz isso? Para alertar. Não é o alerta que a mãe da gente fazia? Se colocar a mão aqui vai apanhar. Era o alerta. Então já sabia, tinha liberdade. Já sabe o que não fazer. Mas se fizer, tem um castigo. Agora o castigo é por quê? Porque fez o que não devia. Essa é a desordem. O bem é a ordem da nossa vida. Fomos programados para esse bem. Mas temos a tentação de fazer o mal. E o mal, o problema do mal é que o que acontece? Como ele é um bem particular, só para mim, só eu vou me dar bem fazendo aquilo, eu privo os outros de um bem. Então por isso que ele normalmente, o mal, ele se apresenta como um bem particular. E aí o que acontece é que a pessoa faz porque é prazeroso e imediato, mas depois vem o arrependimento e as consequências. Aquilo que é bom, que é árduo e difícil, é cuidar do outro, servir o outro, ajudar, fazer bem. Isso dá muito trabalho. Só que a consequência disso é a gratidão do outro e o bem que ele pode lhe devolver. Por isso o que é árduo e difícil te leva ao bem. O que é fácil e prazeroso vai te levar ao mal. E a consequência de um é o bem, a consequência de outro é o mal. Por que nós sabemos o que é bom e o que é mal? Exatamente por isso. Por exemplo,
se alguém na rua passar, brigar com você e te der um murro, e se você sabe que isso é o mal porque ele está bravo e está com egoísmo. Mas se sua mãe, quando você era pequeno, fez uma arte, fez uma asneira, o que vai acontecer? Se ela te bater, é porque ela te odeia? Não. Apanhou de um, apanhou do outro. Qual a diferença de apanhar de um e do outro, e um é bom e o outro é mau? Porque a mãe corrige e o outro te humilha. O mal é a humilhação que sofremos nesse mundo. Então, quando a pessoa age por egoísmo, ela está longe do amor de Deus. E esse, longe do amor de Deus, Jesus Cristo vai dizer com todas as palavras: será lançado na fornalha de fogo ardente. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que Jesus é tão duro? Porque ele não quer perder ninguém que ele ama. Ele chama a conversão, a mudança de vida. E ele chama o quê? A fé, a adesão ao amor verdadeiro. Por que todas as pessoas brigam nessa sociedade? Porque estão longe da mudança de hábito, querem fazer só a sua vontade, um egoísmo puro, e não querem servir ao outro, querem só ser servidos. Por isso, o ensinamento da igreja afirma que o orgulhoso é o que quer ser amado, adorado, quer ser desejado e querido. Esse é o egoísta. O humilde é aquele que quer amar, servir, cuidar do outro. Esse será amado, porque servindo será amado. O outro, querendo ser amado, será odiado. Essa é a luta que devemos entender. O ensinamento da igreja afirma a existência da eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas da separação eterna, sofre as penas, aliás, do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Aquele que buscou fugir de Deus e do seu amor, terá aquilo que buscou. Deus vai dar aquilo que a gente merece. Não é assim em casa? Estudou, passou de ano, tem presente no fim do ano. Não estudou, não vai ter presente não, vai ter castigo. Então, normalmente é assim que funciona. E por quê? Para pôr ordem. O único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira, Deus. Se o homem ficar separado de Deus, haverá um tormento eterno, porque ele causou tormento na vida dos outros. Então, o tormento que a gente causa na vida dos outros, isso volta. Tudo aquilo que fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Por isso, nosso Senhor vai alertando a nossa vida. E outra, depois a vida vai ensinando com o tempo. Por exemplo, ninguém sabia o poder da eletricidade, até tomar um choque. Todo mundo, quem já levou choque aqui? Levanta a mão. Pronto, alguns. Alguns nunca levaram choque, mas sabe que é ruim pela experiência dos outros. Então, muitas coisas dessa vida a gente aprende pela experiência. Por exemplo, não precisa matar alguém para saber que vai fazer um mal para o outro e depois você vai se arrepender amargamente. Porque outros que já fizeram, experimentaram isso e sentiram uma dor tremenda. Isso chega aos nossos ouvidos e a gente sabe que isso é mal. Não precisa trair para experimentar o inferno que vai viver dentro do lar. Já sabe que vai viver pela experiência de muita gente que caiu nesse erro. Afastar-se de Deus e ir para o fogo eterno. Bom, basta mentir, enganar, trair, e desprezar, bater e brigar, a gente sabe quais as consequências já nessa vida. Não precisa nem para ir para o inferno, já vai viver o começo do inferno aqui. É por isso que temos que lutar. As afirmações das Sagradas Escrituras e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar a sua liberdade. Parágrafo 1036. Então, ao qual o homem deve usar a sua liberdade em vista do seu destino eterno. Vou ler esse parágrafo inteiro. Constituem também um apelo insistente à conversão, chamado à responsabilidade e apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Por quê? Porque é árduo, porque é difícil amar. Amar significa dar a própria vida. Quando a gente olha para o crucificado, é isso que a gente entende. O amor está pregado na cruz. Então, amar significa sacrificar-se pelo outro, como os pais já fizeram por nós, mesmo nos seus erros, mesmo nas suas limitações, mas fizeram isso por nós. E esse é o caminho que nos leva à perfeição. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nessa até o fim. Mesmo que caiamos no pecado mortal, há tempo de arrepender-se, pedir perdão e recomeçar. Conversão, mudança de vida e mudança de hábito. Quando éramos pequenos, os pais faziam tudo por nós. Depois chega a adolescência, a gente tem que começar a participar. Eu lembro que começava a participar lavando louça, pondo lixo para o lado de fora, né, deixando as coisas dentro do lugar. Aí depois aí já não podia, tinha que começar a arrumar a cama, deixar o quarto arrumado. Já minha mãe, eu lembro que ela fazia, não guardava mais as roupas no guarda-roupa, põe em cima da cama, porque aí você não tinha que deitar, você tinha que guardar direito as coisas. Era assim que fazia. Exatamente, ela estava castigando os filhos? Não, estava aprendendo por ordem. Então são pequenos sacrifícios que se faz. Então são essas coisas que de verdade, né, devemos pôr em ordem. Eu lembro até hoje meu pai brincando, né, falou assim, ó, eu lembro um dia até hoje, eu devia ter uns 8, 9 anos, meu irmão era menor, mas chamou nós dois, né? Falou assim, agora eu vou falar uma coisa para vocês, vou ensinar vocês como é que usa o banheiro. Eu falei assim, mas já faço isso, normal, né? Eu vou ensinar como que usa o banheiro, porque se vocês não usarem o banheiro direito, essa casa vai virar um inferno, sua mãe vai pegar o pé de vocês. Quando é brava, era a mãe de vocês, né? Quando os filhos aprontam, é seu filho, né? Não é o dela, né? Então, é assim que funciona, né? Então, mas a vida de todo mundo é assim. Se nós não colocarmos ordem na nossa vida, se não fizermos bem as coisas, privamos os outros de um bem. E é por isso que Nosso Senhor nos associou não só à bondade do céu, cumprindo pequenas coisas na terra que nos ligariam aos céus. Basta fazer coisas terrenas para merecer o céu. Não é coisas divinas, maravilhosas, fantásticas, não. São coisas normais que fazemos para merecer o céu. Basta fazê-las pensando que custam muito e que valem a pena, porque fazemos o bem para os outros. Isso é que leva para o céu. Agora, não fazer por preguiça, por vaidade, orgulho, omissão, quer dizer, de verdade, aí privamos os outros de um bem. E pior, a nossa consciência está dizendo, não fez, vai lá, vagabundo, trabalha, né? Então vai lá, faz as coisas. Então a nossa consciência nos acusa, porque fomos ordenados para Deus. Então, enquanto não nos aproximamos dele pelas boas obras, isso vai pesando a nossa consciência. Por isso, quando não cumprimos, a segunda tentação é o quê? É a mentira. E por que mentimos? Porque de verdade não queremos fazer, não gostamos ou odiamos e não queremos fazer por aquela pessoa. O problema é que da omissão e do pecado vem a mentira. A mentira, o demônio é o pai da mentira. Quer dizer, já estamos abraçando e dando beijo no diabo já. Então as mentiras é abraçar o diabo. É por isso que temos que lutar contra as pequenas mentiras. Por isso a Sagrada Escritura nos alerta. Para não irmos para o inferno, somos chamados à responsabilidade. Basta ver em Fátima, quando Nossa Senhora mostrou para 3 crianças de 11, 9 e 7 anos de idade, mostrou a visão do inferno para 3 crianças. Por que ela fez isso? Para as crianças ficaram com medo? Sim. Se elas não tiverem medo do inferno, elas vão querer ir para lá. É por isso que temos que ter medo daquilo que nos faz mal. Quem não tem medo de ficar doente? Todo mundo. Por isso a gente se cuida. Quem não tem medo de perder um ente querido? Por isso a gente cuida do ente querido. Então é isso que devemos entender. Entrai pela porta estreita, porque a larga leva à perdição. A pessoa se perde nessa vida. Poucos são os que entram, porque poucos estão dispostos a viver bem. E aqui, nas letras pequenas do parágrafo 1037, diz assim: recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Exatamente essa parte que é o que a gente proclama na Santa Missa. Exatamente, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Livrai-nos dessa condenação. E como vamos ser livres dela? Pela bondade. Pai, com bondade, a oferenda de vossos servos, aquilo que oferecemos, recebei, Senhor. Qual é o nosso sacrifício, a nossa oferta que fazemos a Deus? Na missa é verdade, as pessoas ofertam as intenções, ofertam o dinheiro, ofertam o pão e o vinho. São muitas coisas que oferecemos na Santa Missa. Oferecemos propósitos firmes de emendar a nossa vida em muitas coisas. Por isso oferecemos a Deus muitas coisas. Aqui, para entendermos bem o porquê Deus quis mostrar o inferno, foi porque exatamente por causa da desordem e desobediência que a gente ouviu logo no primeiro capítulo sobre o pecado, essa desordem e essa desobediência nos afastam do plano divino. Qual é o plano divino? Estarmos com o amor. Mas quem não ama, não pode estar com o amor. Então, Deus nos fez com livre-arbítrio. Podemos escolher o bem e o mal. Mas a liberdade para o qual fomos criados é agir bem. Por isso, a criatura, quando ela faz uma coisa errada, quando o ser humano faz uma coisa errada, ela é livre para fazer o errado? Não, ela tem livre-arbítrio. Ela pode escolher o bem e o mal. Mas ela é livre para fazer o mal? Não. A liberdade é só o bem. Porque o mal é uma desordem, é uma mentira. O mal é, de verdade, um ato de perdição. Então não é um ato de liberdade. A pessoa é escrava do egoísmo. Livre é quem ama a Deus e faz o que precisa ser feito. Isso é uma pessoa livre, que nada impõe a ela uma obrigação. Ela é livre, por isso ela adere ao bem. Mas ela é escrava de si própria e da maldade quando ela não faz o que é certo. Quando ela faz o errado, por livre-arbítrio escolheu. Mas ela não tem um ato de liberdade para escolher o mal. Livre-arbítrio eu posso escolher o mal, aí posso escolher o inferno. Mas todo o meu ato ruim, ele é um ato livre? Não. Tanto é que uma pessoa na sociedade que comete qualquer crime, ela pode ficar livre? Não. Podia desligar, Eu ia falar isso, mas com esse governo atual a gente não pode falar coisa contrária. Porque só quem rouba é que está livre, Então é diferente, Então, o que acontece é isso. Uma pessoa não é livre para matar, ela não é livre para roubar, ela não é livre para fazer maldade. Ela foi criada para o bem. Alguém quer apanhar aqui? Alguém quer ser roubado? Alguém quer sofrer a maldade do outro? Não. Quando o outro, por egoísmo, me faz passar por isso, não é um ato de liberdade do outro. Porque a liberdade do outro não pode oprimir a liberdade minha. E a minha liberdade qual que é? Fazer o bem. Eu só sou livre para fazer o bem. Enquanto faço o bem, livre. É uma consequência. Quando eu faço o mal, eu não posso mais viver em sociedade. Cárcere, prisão. Penitência. Para quem não cumpre bem as coisas, penitência. Por quê? Porque ele está apegado a uma coisa. Por exemplo, uma pessoa, uma mãe e um pai que amam o seu filho e que está perdido na bebida e na droga. Os pais ficam contentes? Não, claro que não. Porque não criaram o filho para ficar perdido. E aquele ato é um ato de liberdade, ele faz o que ele quer da vida dele? Não. Porque de certa forma pertencemos ainda aos pais. Honrar pai e mãe ainda continua até o último dia da nossa vida. E quando os pais chegarem no céu, ainda continuamos sendo filhos deles. Não dar desgosto para os pais, mesmo eles não estando aqui. Quantas vezes, tem um caso muito divertido, que um bispo foi corrigir um padre, não é aqui na diocese, é em outro lugar. Mas foi corrigir um padre que o padre estava fazendo umas coisas erradas, falando umas besteiras. Aí o bispo foi e corrigiu ele, primeira vez, segunda vez, terceira vez, nada. Aí o bispo ficou cansado, o padre da paróquia vizinho, que conhecia ele, era amigo de ordenação, falou assim, não sei mais o que falar com ele, vim recorrer a você, se você que é amigo dele, não pode falar com ele. Aí o amigo falou assim, ele é teimoso, ele não vai mudar. Ainda mais que o senhor corrigiu, agora ele está fazendo de propósito, ele vai continuar fazendo e falando errado. Falei assim, não sei o que eu faço. Aí o padre começou a rir e falou assim, está aqui o telefone da mãe dele, liga para a mãe dele.
Aí ele ligou para a mãe dele, falou assim, eu queria fazer uma visita para a senhora. Foi visitar uma mulher na cidade vizinha. Aí falou tudo que o filho, eu não sei o que fazer, estou preocupado com o seu filho, que eu falei para ele fazer isso, não falar aquilo, eu não sei o que fazer, se ele continuar assim, eu não queria suspender ele, mas acho que eu vou ter que suspender. A mãe dele ligou para ele na hora, vem aqui, eu estou precisando de você agora. Ele foi, chegou lá, o bispo estava, ela fez o bispo esperar, a senhora espera. Então assim, aí ele sentou na mesa, ele olhou assim, regalou o olho, o bispo na casa da mãe, ele falou assim, que história é essa que você não quer obedecer, que você não quer fazer as coisas? Pois peça desculpa para ele e prometa que não vai fazer mais isso, senão você vai me dar um desgosto tremendo. Ele prometeu, nunca mais fez aquilo que ele fazia de errado. Não sei se ele faz as outras coisas erradas agora, mas essa ele nunca mais fez. Mas por quê? Porque a mãe teve autoridade mais que o bispo. É lógico que o bispo não está nos 10 mandamentos, mas a mãe está. Honrar pai e mãe. Então essa é a diferença quando há a questão da correção. Por que Deus corrige aqueles que Ele ama? Deus corrige todo mundo, porque ama todos, morreu por todos. A questão é que nem todos estão dispostos a voltar o coração, deixar de lado a própria livre-arbítrio de escolher coisas erradas e aderir ao bem. E isso é um ato de liberdade, porque a gente cumpre na nossa vida o propósito e a vontade divina. E é isso que somos chamados todos os dias, a fazer e pôr em prática esse chamado de Deus. Agora a gente entra num outro tema, que é o juízo final. Aqueles que odiaram a Deus vão para o inferno, mas haverá na recapitulação de todas as coisas, quando Cristo vier uma segunda vez, o juízo final. O juízo particular, a gente já ouviu e já estudou. O juízo particular é quando morrermos, vamos nos encontrar com Jesus Cristo, Ele vai mostrar como que está a nossa alma e vai dizer, olha, o que você escolheu tudo na sua vida? Olha, meu Deus, eu escolhi isso, me sacrifiquei nisso, fiz isso, mas só que ele vai mostrar também a sua alma, mas eu também peço perdão porque eu fiz isso de errado. No final das contas, a tua consciência vai te dizer para onde você vai. Você procurou amar ou odiar? Procurou servir ou desprezar? No final das contas, a gente vai ter como prêmio aquilo que mais escolheu. É por isso que a gente tem que mudar agora de vida, converter, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque a conversão é acreditar. Acreditar para a conversão. Esse é um modo que devemos fazer. Esse é o juízo particular, mas haverá um juízo final. Esse juízo final, Jesus Cristo virá uma segunda vez e todos os povos, até os que não tiveram fé, acreditarão. Diz a Sagrada Escritura que na segunda vinda de Cristo, até os judeus se converterão. Todos se converterão. Então, porque todos verão a verdade. Agora, vão se converter, vai dar tempo? Não, vai ser julgado aquele que fez até aquele momento. Aos que estão no inferno, continuam no inferno. Aos que estão no céu, continuam no céu. Para quem que é o juízo final? Para quem está no purgatório, que pode ir para o céu. Os que chegaram lá, esses vão para o céu. Mas e os que estão vivos? Todo mundo pensa, Jesus Cristo podia voltar logo, que vai ser bom. Será? Se ele voltar logo, vai ter o juízo. Quem está vivo vai merecer o céu ou o inferno? Porque não vai ter mais purgatório. Purgatório ainda é uma chance. O purgatório é a recuperação. Então a gente vai para a recuperação. Não tirou nota boa, vai para a recuperação no purgatório. Vai sofrer, ter que estudar tudo de novo, passar todas as coisas, né? Então, o purgatório, de certa forma, é a misericórdia divina que alcança aqueles que não corresponderam tão bem assim à vontade de Deus. Por isso, o juízo final, a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, acontecerá no juízo final. Esse será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feitos para o bem, para a ressurreição na vida eterna. E os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do julgamento. Então Cristo virá em sua glória, e todos os anjos com ele, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Não sou eu que estou dizendo nada de direita e esquerda, é o próprio Evangelho, então não tenho nada a ver com isso.
né? Me excluo dessa. As ovelhas são as que obedecem, boazinhas vão para a direita. E as que desobedecem são desordenadas, os cabritos vão para a esquerda. Tanto é que o símbolo do demônio é um cabrito, que é a cabeça de um bode. Tanto é que a gente brinca, né? Quando a gente vai numa paróquia que as coisas não dão certo, fala assim, meu Deus do céu, está tudo errado nessa paróquia. Deve ter enterrado a cabeça de bode aqui no terreno, né? Já ouviram essa expressão já, né? Com relação como Cristo manda Pedro pescar e sempre jogar a direita ao lado direito? Mandou jogar à direita, porque a esquerda não pescou nada, a esquerda. E jogou para a direita. Sim, por que Jesus fala direita? Porque normalmente também a direita é a mão que a gente escreve, é a mão mais hábil. Então, normalmente é o normal. São poucos casos. Hoje em dia é um pouco mais, mas quem escreve é com a mão esquerda. Então, normalmente, ele estava dizendo por causa da direita e esquerda. A direita, né, é exatamente mais ágil e melhor. É capaz de fazer os serviços mais delicados, os serviços melhores. E a esquerda talvez tenha só mais força. É como o pé de apoio, quem joga futebol. Quem joga futebol, normalmente, a maioria chuta com a direita, poucos chutam com a esquerda, né? Então, o pé de apoio é um, pé hábil é outro. Então, isso tem muito a ver, é verdade, com direita e esquerda. Mas o que acontece? A esquerda é sempre tido como desordem e desobediência. Tanto que quem chamou os partidos políticos de esquerda não foi a Bíblia. Eles vieram bem depois, Jesus já tinha dito, e eles que se intitularam de esquerda. Por quê? Porque não querem aderir ao bem. É isso. Por isso o combate, né, do marxismo contra a fé. Né? Eles falam que a fé para Marx era o quê? Né? Era uma utopia, como na verdade é uma anestesia ao povo. O povo deveria ser livre e não obedecer aos outros, cada um fazer a sua própria vontade. Tanto que Nietzsche vai dizer, quem é o homem bom? Aquele que supera os outros e que se sobrepõe aos outros, é o super-homem. Né? A ideologia de super-homem vem com Nietzsche, né? Um homem mais forte do que os outros, ou seja, a opressão sobre os outros. E essa opressão de Nietzsche e de Marx não são coisas boas. Mas por que eles falam isso? Porque eles lutam por uma filosofia de vida, um comportamento de vida que não é o comportamento de vida moral. E qual é o comportamento de vida moral? Aquele em que você dá a sua vida pelos outros. Então, aqui que entra essa história, porque no julgamento vai dizer isso, é Mateus 25, 31 e seguintes, vai dizer, né, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. E por que Jesus diz isso? Exatamente porque aquilo que está em ordem vive a liberdade dos filhos de Deus. Aquilo que está em desordem vive em uma mentira, e a mentira é do demônio. Por isso, viver uma mentira seria um mal. É diante de Cristo, o qual é a verdade, que definitivamente é desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. Então, seremos colocados diante de um espelho. A nossa vida foi uma busca por Jesus ou não? Essa é a questão. Nós que estamos aqui queremos, mas quantas pessoas não estão nem aí para isso? E tem raiva dos que buscam. Por quê? Porque é um contrassenso com a própria vida. Por que esse aqui é bom, caridoso, ajuda, é honesto, é sincero, é fiel, quando a pessoa não quer viver nada disso? Então são dois tipos de vida diferentes. Então isso daqui, por que atacam tanto os cristãos? Exatamente por isso. Por isso que da nossa parte temos que ser cristãos de verdade, católicos de verdade, pondo em prática isso, porque quanto mais perto de Deus, tanto mais a gente vai incomodar os outros. Agora, o incômodo é também para fazer despertar as pessoas para aquilo que é bom. Os primeiros cristãos viviam em Roma, no meio do Império Romano, que era um império depravado. Mas a alegria com que viviam na família e a caridade com que viviam para as pessoas mais necessitadas, isso foi convencendo e convertendo. Basta pensar um pouquinho. Quem foram os romanos, os primeiros romanos convertidos? Foram os senadores? Não. Foi o imperador? Não. Quem foram? Os soldados. Romanos foram os primeiros a se converterem. Sabe por quê? Porque eles que matavam os cristãos. E aí o soldado, ele foi feito para morrer pela pátria. O soldado era capaz de fazer tudo, ir para a guerra
deixar até a própria família para defender a sua família que ficava para trás contra os outros. Então ele tinha uma coragem tremenda, mesmo que lá no fundo tivesse medo da morte, mas tinha que ir com coragem, tinha que honrar o seu cargo, tinha que honrar, né, a sua luta. Só que quando eles eram colocados para matar os cristãos, eles viam neles serenidade, choravam, sofriam, é lógico, estavam sendo mortos, mas perdoavam, se alegravam porque iam para o céu, não tinham medo da morte. Um soldado tinha, um cristão já não tinha medo da morte. Você não me tira a vida, você me leva mais rápido para Deus, ao qual eu quero ir logo. Então isso aqui começou a mudar a cabeça dos soldados, e eles viram, esses têm coragem. Pelo imperador e pela pátria, não vale a pena. Todo mundo errado. Mas por que esses têm coragem? Por uma verdade eterna. Aí mudou tudo o pensamento. Os primeiros cristãos, a maioria eram soldados. Tanto que tem cristãos que, por exemplo, vocês já ouviram falar de Santo Eustáquio? Santo Eustáquio foi morto, ele e a família, ele, a esposa e os 2 filhos. Ele se converteu, era soldado romano, aí descobriram que ele se converteu, pegaram uma das mortes piores que os romanos, porque os romanos tinham um requinte de crueldade e maldade, né? A morte do Santo Eustáquio com os 2 filhos e a esposa, colocaram eles dentro de um touro de bronze, fecharam a portinha e puseram fogo embaixo. Morreram queimados dentro de um touro de bronze, asfixiados e queimados. São Sebastião foi flechado, depois foi morto depois. Escapou das flechadas, foi morto só depois. Né? Depois tem os 2 irmãos que estão no cano romano, João e Paulo, eram 2 soldados, foram na casa deles e mataram os 2. Tem até uma basílica que existe lá até hoje, né? Esses 2 soldados. São Expedito, outro soldado, tem muitos, a maioria dos primeiros cristãos eram soldados. Por quê? Porque viram uma coragem, que era a coragem que eles queriam ter, a força que eles queriam ter. E eles viram que o comportamento de vida dessas pessoas mudavam tudo e começaram a se converter. O Império Romano não foi o imperador que se converteu e mudou. Foram o bom exemplo, o amor com que os cristãos viviam, que foi mudando o ambiente daquelas pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Mudar o ambiente, tratar bem as pessoas, querer bem ajudá-las, servir, mesmo que sejam ingratas, mesmo que não correspondam, mesmo que não façam as coisas, o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. Assim, fazendo o bem, é que levamos o amor de Deus ao coração das pessoas. Por isso, parágrafo 1040, vai dizer: o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, ninguém mais. Existem profecias de que o mundo está acabando, quando acontecerem as guerras, mas está isso já no Apocalipse, até Jesus disse também, quando acontecerem as guerras, quando o irmão matar o irmão, quando o pai matar os filhos matarem os pais, quando houver guerra, quando houver desespero, quando houver um monte de coisa, quando houver isso, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas tem coisa pior para acontecer, tem. Acho que tem coisa pior já acontecendo, mas porque as outras coisas já aconteceram, mas tem coisa pior acontecendo agora, né? Quase falei, mas tudo bem, vamos engolir aqui. Vamos lá. Através do seu Filho Jesus Cristo, ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que o seu amor é mais forte do que a morte. Para os que amam a vida eterna, para os que odeiam, para os que não obedecem, para aqueles que não amam a Deus, o juízo será dor e castigo. O que causaram é o que vão ter. Por isso, a mensagem do juízo final é um apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens um tempo favorável.
Então não pensem que o tempo que nós vivemos na vida presente não é um castigo, é um presente de Deus para a nossa vida. E não pensem que as cruzes que temos que carregar é, na verdade, o abandono de Deus na nossa vida. Não, Ele quis nos configurar ao seu Filho muito amado, que carregou preso de uma cruz. As cruzes que carregamos são a medida da nossa salvação. Esse tempo favorável, tempo de salvação, é exatamente o tempo presente. O juízo final inspira o santo temor de Deus. Ter medo de não amar a Deus de todo o coração, ter medo de ir para o inferno, ter medo de perder a Deus, é um dos dons do Espírito Santo que recebemos no Crisma, o temor de Deus. A piedade, a vida de oração e o amor. Mas o temor, ter medo de perder a Deus, ter medo de perder a caridade, ter medo de perder o amor na vida presente, né? E aí vem, anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram, porque traremos na nossa vida a imagem do Cristo. É isso que é pôr em ordem a nossa vida, é isso que é colocar em ordem a nossa vida. A esperança dos novos céus e da nova terra acontecem já agora, já temos essa esperança. Quem quer ir para o céu? Todo mundo aqui. E qual é o esforço que estamos fazendo para merecer? A piedade na oração, a fortaleza para pôr em prática, o conhecimento da verdade de Deus para não esquecermos aquilo que devemos cumprir. Então, esses dons do Espírito Santo vão iluminando a nossa vida. A ciência para saber o que é certo e errado. E a gente já sabe, já está impressa no nosso coração, já nascemos com isso. É verdade que aprendemos por experiência própria. O que é o choque? Se eu colocar a mão na tomada, eu vou levar choque. Mas quem já levou choque, já ensinou. Não põe a mão aí que vai levar choque. Então eu não preciso pôr a mão, porque eu sei que vai levar choque. Então é isso que devemos entender. Às vezes aprendemos nessa vida por experiência própria. Com os nossos erros podemos aprender para não fazer mais. Ou podemos nunca ter feito uma coisa errada porque já ouvimos outros falar. Por isso que os nossos pais são os primeiros a nos dar ordem. Não faz isso, não põe a mão aí, eu já disse que não é para fazer. Então quando isso acontece, no final das contas, é nos alertando ao bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Essa é a beleza desse caminho para o céu. Deus vai nos ensinando, né? E aqui, quando os que são os novos céus, né? O universo novo, parágrafo 1044. A Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens, enxugará todas as lágrimas de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Quando Deus virá, um novo céu e uma nova terra, será dado a cada um a medida justa daquilo que fez. Será colocado sobre o colo. O que é o colo? Para um romano e para um judeu. O colo é o pescoço. Por isso o colarinho. Então a gente acha que o colo é a perna, né? Não, o colo é aqui. Então aqui que é o colo. Então o que acontece? Será colocado sobre o nosso colo o peso daquilo que a gente merece. Ou seja, se for ruim, uma pedra de moinho que pesa 100 quilos e ser lançada no meio do mar. Vai morrer enforcado e afogado. Não sei qual que é pior. Sem ar. Mas vai ser colocado sobre o colo o diadema régio. O que é o diadema régio? É como se fosse a coroa, o diadema é a coroa de quem amou a Deus, de quem serviu a Deus. Por isso, no parágrafo 1045 diz assim, lá no meio, lá no final. Esta não será mais ferida pelo pecado e pelas impurezas, aqueles que amam a Deus, né? A esposa do Cordeiro, a Igreja Santa, a comunidade dos redimidos, né? Então esta não será mais ferida pelo pecado e pelas impurezas, né? E pelo amor próprio que destrói e fere a comunidade terrestre dos homens. Ela não sofrerá mais isso. A visão beatífica, ou seja, o nosso olhar a Deus, o dia que estiver um novo céu e uma nova terra, Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos. Será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Aqui é engraçado que algumas pessoas dizem, mas o que eu vou fazer no céu quando eu for
para a vida eterna. Aí a igreja proclama aquilo que ela sabe. Contemplaremos a Deus. Mas vai ficar parado lá em adoração, né? O que é que a gente vai fazer no céu? No céu, você vai estar diante da verdade, do bem, né? E do infinito. O que vai faltar se é infinito? Nada. O que vai faltar se tem todo o bem? Nada. O que vai faltar se tem a verdade? Nada. Então, imagina, depois que a gente imagina assim, vamos para uma festa. A gente vai para a festa, a gente se prepara, aquela expectativa, se arruma, vai lá, festa muito maravilhosa, aí tem as coisas maravilhosas para comer, aí você come, você faz todas as coisas, aí você volta cansado, com a barriga cheia, não pode mais nada. A festa foi boa, mas você volta parece que pior, né? Então parece que volta pior. Essa é uma festa diferente. Você vai na expectativa e você vai encontrar as coisas muito melhores. Saciado, sem fome, sem tristeza, sem cansaço, sem dor, com alegria, melhor do que a expectativa. A vida nossa é uma expectativa do céu, e o céu é o cumprimento de toda expectativa. Uma festa não cumpre a expectativa, depois que ela acaba, graças a Deus, acabou. Principalmente para quem teve que fazer a festa, depois de lavar tudo, né? Depois de lavar e limpar, aí acabou, graças a Deus, nunca mais. Só ano que vem, graças a Deus. Né? Então, de verdade, isso não é o céu. O céu é o cumprimento perfeito daquilo que a gente tanto almejou e vai saciar-se plenamente. E aqui diz assim, no 1046, nas letras pequenas, e está exatamente na carta aos Romanos: pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Quem de nós não sofre nessa vida? Ela é muito boa, mas é muito sofrimento. Um dia vai acabar tudo, não vai ter mais dor, não vai ter mais dívida, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais nada. Meu Deus do céu, daqui não vai sobrar nada. Só o nosso amor por Deus e o amor pelas pessoas que tivemos. Isso sim vai ficar. E o que acontece, no parágrafo 1048, diz assim: ignoramos o tempo da consumação, da terra e da humanidade. Desconhecemos a maneira da transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo, deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada, uma nova terra. Nela habita a justiça e a sua felicidade. Irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sofrem os corações dos homens. Tudo aquilo que tanto ansiamos é o que nos vai ser dado, porque na expectativa de quem espera o melhor e busca o melhor, será dado o melhor. Agora, quem não espera o melhor e busca só o mal, será dado o mal. Contudo, a expectativa de uma nova terra, longe de atenuar, deve antes impulsionar a solicitude pelo aprimoramento desta terra. Então, temos o dever de melhorar as coisas na terra, porque aqui é o cumprimento daquilo que é o que tanto esperamos. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser amado? Quem não quer um bem nesse mundo? Todo mundo. É o que mais almejamos. Fomos criados para isso. E o nosso coração fica inquieto enquanto não temos. Por isso, muita ansiedade. Por isso, muita perturbação. Por isso, muita tristeza no mundo. Porque assim, não alcançamos ainda aquilo pelo qual fomos criados. Por isso, uma insatisfação. A pessoa é rica e quer mais. A pessoa tem saúde e luta por mais. A pessoa tem as pessoas amadas e quer ser mais amada ainda. Então são os anseios desse mundo que, por um lado, poderiam ser bons, mas poderiam nos corromper. E essa é a tentação da vida presente. Por isso temos que lutar, e lutar muito. Né? E no fim aqui vai dizer, né? Parágrafo 1050. E aí só terminamos a última parte agora. Com efeito, depois de propagarmos na terra o Espírito do Senhor e por ordem sua os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade,
todos esses bons frutos da natureza e do nosso trabalho, nós os encontraremos novamente, limpos contudo de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Deus será, então, como diz São Paulo, tudo em todos. Essa é a felicidade eterna, em que, estando com Deus, tudo será não só revelado, mas será dado em cumprimento daquilo que correspondemos. O que faltará a quem ama? Deus vai dar todo o amor divino. O que faltará a quem cumpriu bem as coisas? Deus dará a felicidade do cumprimento dos deveres. Porque fazer faxina não é bom não, mas acabar ela dá uma felicidade enorme. Então é isso, né? Depois de cumprir a faxina dessa terra, será dado a beleza da limpeza da casa, a limpeza do nosso coração, da nossa alma e a felicidade eterna. É isso que será dado àqueles que correspondem a Deus. E por fim, a profissão de fé, que é o credo que rezamos, que acabamos a aula hoje, último dia da profissão do credo, que a gente vai para outra segunda parte do catecismo, que na verdade que é a sessão do mistério, a celebração do mistério, que são os sacramentos aqui e o mistério da celebração. Respondemos no final do credo, amém. Como é que começamos o credo? Creio em Deus Pai. Eu acredito nessas palavras reveladas por amor. E por fim dizemos o amém, como diz aqui no parágrafo 1062, em hebraico. Amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. Quando diz amém, porque eu creio. O padre diz, quando te dá a comunhão, o corpo de Cristo. Amém, eu creio. Por que nós queremos? Porque ele disse, isto é meu corpo, tomai e comei. Isto é meu sangue, tomai e bebei. As mesmas palavras que curaram os doentes, que curaram os leprosos, que curaram, que fez Lázaro, a menina e o menino ressuscitarem, essas mesmas palavras de poder também são capazes de transformar o pão e o vinho no seu corpo e sangue. Aqui entendemos que são palavras de vida eterna. E quem é essa palavra? O próprio Cristo. Se a nossa vida estiver configurada ao seu amor, céu. Se não estiver configurada ao seu amor, não temos a palavra. Quando estamos na missa e dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, porque sou um pecador. Dizei uma só palavra e serei salvo. E que palavra é essa? Jesus. Tendo a Ele, não nos falta nada. E como vimos aqui, Deus será tudo em todos. Tendo Jesus, aquele que come o meu corpo, que come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida em mim. Por isso, nós vamos para a comunhão. Porque para comungar, temos que nos exercitar nas boas obras. Quem pode comungar? Quem não tem pecado mortal. Quem agiu com ordem e liberdade. Quem agiu escravo do pecado, em desordem, em desobediência, mentira e rancores, não está em comunhão com Deus. Pode recebê-lo? Não, porque tem pecados. Quando agimos bem, estamos em comunhão, comum acordo com o amor. E recebendo Jesus, Ele é a passagem da vida eterna. Não recebendo Jesus por causa do pecado, o que a gente faz? Corre para a confissão, começa tudo de novo. Pronto, resolvido o problema. Não há pecado que não seja perdoado. A questão é a vontade de amar a Deus e servir bem, querer mudar a própria vida. Queremos uma profissão, queremos uma boa casa, queremos um bom emprego, queremos tudo de bom. Mas o melhor é ter Deus, porque tendo tudo isso sem Deus, tudo isso acaba. Tendo Deus, tendo tudo isso, ainda que essas coisas se acabem, não perdemos a única coisa que vale. Por isso os soldados romanos, diante daquela realidade de matar, degolar, crucificar, queimar, vários cristãos viram uma força tão grande, um amor tão imenso, uma certeza tão grande da vida eterna, que já desprezavam a vida presente. E aí o que aconteceu com o coração desses homens? Falaram, bom, essa vida para eles não tem valor. E começaram a pensar, nós também vamos morrer. Estamos batalhando tanto, fazendo tanta coisa. Será que vale a pena tudo isso? E ali começou a conversão.
a coragem, o bom exemplo e a luta de uns mudaram a vida dos outros. Será que não é isso a nossa vida? Para cairmos no dia do juízo final? Então não esperemos até lá. Lutemos por pôr em prática essa vontade divina e seremos salvos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Boa noite.